Com muita alegria, vamos conversar com o filósofo, escritor, professor Luiz Felipe Pondé, que estava agendado conosco aqui na Rádio Guaíba, inclusive, logo lá no início de maio, nas enchentes, e gentilmente, obviamente, entendeu o momento e nós remarcamos a entrevista. O recifense, o pernambucano, o professor Luiz Felipe de Cerqueira e Silva Pondé, boa tarde, seja bem-vindo à Conexão Guaíba. Boa tarde, é um prazer, obrigado pelo convite, Renato. Obrigado, Pondé, por nos atender, e eu quero, além de ler o teu currículo aqui rapidamente, para as pessoas saberem mais, né, obviamente, tu tens medicina pela Universidade Federal da Bahia, graduado em filosofia pela Universidade de São Paulo, doutorado em parceria com com Paris, né, Paris 8 University, não sei como é que é 8 em francês, Pondé, me desculpa. Concluiu pós-doutorado na Universidade de Tel Aviv. E aí é professor do programa de estudos de pós-graduação de ciência da religião da Pontifícia Universidade Católica em São Paulo. Deu curso na nossa Pontifícia Universidade aqui do Rio Grande do Sul também, né, Pondé? Sim, aqueles cursos em parceria com o UOL. Isso. Vários cursos. Isso. E autor Inclusive, eu tinha uma gravação agora, nesse período das enchentes, e foi cancelada. Pois é, tudo foi cancelado, tudo foi adiado. Pondé também é escritor, consagrado, Crítica e Profecia, Filosofia da Religião em Dostoiévski, Contra o Mundo Melhor, Ensaios do Afeto, Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, Era do Ressentimento, e tem um novo livro, agora há pouco lançado também, acho que um pouquinho antes das enchentes, que eu queria até conversar contigo, sobre o lançamento desse livro, a gente já vai falar. Mas num primeiro momento, eu queria perguntar para o Luiz Felipe Pondé, o que ele pode falar para os gaúchos nesse momento tão difícil, tão tenso? Como lidar com essa adversidade e essa tristeza pós-tragédia, pós-calamidade pública, hein, Pondé? É um grande desafio para os gaúchos, né? Mas olha, a impressão que a gente tem olhando daqui, e inclusive conversando com gaúchos que vivem aqui em São Paulo, é que os gaúchos deram mais uma vez uma demonstração de força, né? Que é resistência, resolver coisas, enfrentar, quer dizer, inclusive a possibilidade de trabalhar junto. Eu acho que isso, é claro, é um momento super difícil, muito triste, perdas não só humanas quanto financeiras, mas ao longo da história, a lembrança do que está acontecendo agora vai se juntar à identidade gaúcha, né? Que é uma identidade aguerrida, como todo mundo sabe, gente da fronteira, sempre pronto para enfrentar dificuldade. Pois é, mas muita gente se apega nessa hora, né, Pondé, na religião. E aí eu queria que tu fizesse também uma avaliação, uma reflexão sobre isso. O quanto a religião, numa hora dessas, ajuda ou atrapalha? E a filosofia nos ensina o que sobre essas ajudas, esses apoios? O ser humano precisa sempre de um apoio? Olha, se a gente for responder de um ponto de vista pré-histórico e histórico, nós vamos ter que reconhecer que a religião está conosco há muito tempo. Claro. Muito tempo, né? E se ela está conosco há muito tempo, é provavelmente porque ela desempenha uma função importante, seja essa função no sentido de dar força para as pessoas, sem dúvida nenhuma, muitas religiões o fazem, seja essa função justamente para criar enormes problemas para os seres humanos, que os seres humanos também dependem de ter problemas para resolver e sofrer, né? Então, quando você pergunta se a religião ajuda ou atrapalha em momentos como esse, a religião pode ajudar e pode atrapalhar, dependendo da forma como você vive a religião, sua comunidade vive a religião. Eu quero dizer, se a religião faz com que você entenda que isso aqui é um apocalipse, que o fim dos tempos está chegando, né? Que Deus está castigando, ou seja lá qual for os deuses, aí pode ser que ela atrapalhe. Agora, se a religião der força, fazer com que você entenda ou acredite que são desafios, que o sofrimento de alguma forma soma, inclusive de que você não se sinta sozinho, que é muito comum em pessoas religiosas sentirem que são acompanhadas por Deus, né? Me refiro a Deus porque a religião cristã ela é hegemônica no país, mas se sente acompanhado por essa divindade, né? Então não dá para dizer que a religião só ajuda ou só atrapalha.
ela ajuda e atrapalha na dependência de diversas variáveis. Imagino que sim. E eu falo quando pode atrapalhar, porque pode também dar falsas esperanças e até entendimentos errôneos sobre a tragédia climática, né? Porque em vez de entender que é a mão do homem estragando a natureza e a natureza respondendo, pode achar que justamente, como tu disseste, é castigo de Deus, Deus quis assim. Acho que a frase mais passiva do mundo é essa, né? E comodista, Deus quis assim. E essa frase a gente ouvia também durante a pandemia, né? Também. Era muito comum. Eu escutei, inclusive, de uma pessoa muito próxima que dizia que, logo no começo da pandemia, em março de 20, que Deus estava de saco cheio da humanidade e ele tinha mandado o vírus para castigar a humanidade para ver se a gente tomava jeito. Alguém pode entender as enchentes dessa forma. Eu acredito que o modo racional, ou pelo menos mais racional, de entender as enchentes, além do fato de que existe toda essa atual preocupação com o comportamento do ser humano em relação à natureza, né? Eu acho que de um modo mais próximo, a gente pode entender as enchentes como um fenômeno, não do ponto de vista natural, eu me refiro, mas que marca o fato de que o Brasil é um país que não trabalha com a racionalidade preventiva, é um país cujas elites e os governos, em geral, não estou falando de nenhum governo ou governador especificamente, de que os governos não cuidam da população como deveriam cuidar, que gastam mais o dinheiro, e nesse caso específico agora, com as preocupações com as mudanças climáticas, quer dizer, é um momento em que novas formas de preventividade, digamos assim, né, de você agir de uma forma preventiva é necessária, e eu, infelizmente, não vejo nenhum sinal de que o governo brasileiro, seja ele federal, seja ele estadual, seja lá de que estado for, eu acho que se acontecesse em qualquer outro estado do Brasil, a dificuldade de ferramentas preventivas ia ser a mesma, certo? Então, acho que esse elemento, do ponto de vista social e político, que aponta para um país em que os seus líderes não cuidam da população, muitos chegam a ser delinquentes, não tomam as atitudes que têm que tomar e gastam dinheiro de forma errada. Pois é. Acho que os extremos sofrem muito no Brasil, né, professor Pondé? Tanto o seu Pernambuco lá em cima, quanto o Rio Grande do Sul aqui embaixo. Acho que se a tragédia fosse no Rio, São Paulo ou em Brasília, eu acho que teria uma atenção maior, inclusive da mídia, o senhor não acha? Sim, atenção maior, com certeza, né? Teria uma atenção maior, sim, sem dúvida, porque, inclusive, esse triângulo que você descreveu aí, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, é considerado uma espécie assim de onde o coração do país bate, né, economicamente, né? Exato. E onde você tem elites econômicas e políticas e culturais muito mais atuantes e muito mais que conseguem fazer com que as coisas se tornem aparentemente mais importantes. Então, acho que você tem razão, sim. Você tem povos ribeirinhos na Amazônia que vivem completamente ao Deus dará. Não precisamos ir muito longe, né, Pondé? Brumadinho já se esqueceu, já foi esquecida. A mídia também acho que contribui um pouco para isso, né, professor Pondé? Qual é o papel da mídia? Vamos fazer uma autocrítica agora, já que estamos no ar aqui pela Rádio Guaíba, uma das mais importantes emissoras de radiojornalismo do Rio Grande do Sul, uma tradição impressionante no radiojornalismo. Que papel a mídia tem nesse momento de tragédia, hein, professor Pondé? Olha, o primeiro papel que a mídia tem, que é aquele papel que os alunos que vão trabalhar na mídia aprendem na faculdade, é que a mídia é uma espécie assim de produtora de consciência pública, né? A partir do momento em que ela informa as pessoas. Isso é o que todo aluno aprende, todo jornalista, sabe aquela piada que uma vez me contaram no jornal, há muitos anos atrás, a diferença entre publicitário e jornalista? Sim, sim. Então, Sim. essa piada, né, que os dois vão para o inferno, o jornalista não sabe, introduz a crítica, né, que é a seguinte: a mídia, ela funciona, ela se agarra à efeméride,
né? Por exemplo, isso é uma grande efeméride, um grande evento que atrai atenção, aí passa-se um tempo falando como foi o caso de Brumadinho, falando, dá atenção às autoridades, às promessas, né? E depois, quando essa efeméride começa a desmanchar, né? Ela começa a deixar de engajar, e agora com todos os mecanismos ágeis de identificação de engajamento, né? Quando deixa de engajar, a mídia abandona e vai para outra efeméride. É verdade, exatamente. E aí a crítica. O papel da mídia, de um lado, todo jornalista gosta de pensar nesse papel como uma ferramenta de construção de consciência pública através da informação. Agora, ao mesmo tempo, a mídia é uma instituição inserida numa rede de relações econômicas, sociais e políticas, e a gente sabe que a mídia segue eventos que chamam a atenção, né? Exato, a pauta, a mídia eu acho que é um pouco prostituta nessa questão, né? Ela procura muito aquilo que está em alta, as famosas trends agora que a gente chama nas redes sociais. E se uma nova manchete se apresenta, ela já troca rapidamente de pauta, né? E quando troca de pauta, as pessoas esquecem. Exato, esquece a anterior. Esquece a anterior. E tem um elemento também que mesmo quando a mídia repete muito uma pauta, muita gente cansa justamente porque está repetindo muito. Agora, essa sua referência de que a mídia seria uma espécie de prostituta, né? A gente deve sempre lembrar aquela referência que o grande jornalista Paulo Francis falava, né? Sobre o jornalismo. Ele dizia que era a segunda profissão mais velha do mundo, né? Isso, depois... É o que você falou, né? Depois das prostitutas, depois das moças. É verdade, é verdade. Não, é no sentido assim, não é pejorativo que eu tô falando, é no sentido de realmente a gente ficar à mercê dessas pautas, dessas manchetes que chamam mais atenção e da necessidade de buscar, a necessidade incessante de buscar audiência. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos sentindo, professor Pondé, que está caindo o nível de doações, o nível de solidariedade, o nível de voluntariado. Tem voluntário que já tinha ido embora e está voltando porque não tem mais ninguém se voluntariando aqui no Rio Grande do Sul, o senhor acredita? Acredito. Olha, eu lembro que durante a pandemia, quando ao longo do ano de 20, primeiro semestre de 21, que foi o pior momento, teve um momento muito ruim no Rio Grande do Sul, eu também lembro, né? Da pandemia especificamente. Agora, eu lembro que na época, quando se discutia a solidariedade, se falava, o que é uma verdade, que a solidariedade ela tem picos, né? Exato. E chega no momento em que há um cansaço da solidariedade, assim como existe cansaço dos materiais que os engenheiros falam, né? As pontes cansam, os prédios cansam, a solidariedade cansa, o ser humano cansa. Então, de fato, ela tende a desaparecer. Infelizmente, né? Infelizmente. Professor Luiz Felipe Pondé conversando conosco aqui na Rádio Guaíba. E nesse momento, ainda falando um pouquinho do Rio Grande do Sul, em que hoje o Bruno Mars anunciou, né, que vai fazer um show específico a mais da turnê dele no segundo semestre, só para reverter doações para o Rio Grande do Sul. Essa comoção que está acontecendo também no resto do mundo, né, quando a gente às vezes não sente no próprio Rio Grande do Sul essa voluntariedade, essa solidariedade, a gente vê no resto do mundo. Eu fiz um parâmetro, eu gostaria de ouvir a sua opinião. A Madonna fez um show em Copacabana, dia 4 de maio, quando o Rio Grande do Sul estava debaixo d'água, e não teve sequer nenhuma frase, nem a produção não foi capaz de dizer para ela, olha, o Rio Grande do Sul está debaixo de água, tu poderias fazer uma referência, né, mandar um abraço e tal, o show foi feito sem nenhuma menção. Longe eu de querer, né, professor Pondé, de dizer que a Madonna não poderia fazer o show, porque nós estávamos sofrendo aqui no Rio Grande do Sul, não é isso. Mas assim, passou ao largo. O Bruno Mars, que é o Bruno Mars, que não é tão grande como a Madonna, mas para algumas pessoas ele é muito grande, vai fazer um show exclusivo para doar para o Rio Grande do Sul. Olha que maravilha. Então, essa é a humanidade, né? Ela é cheia de exemplos que muitas vezes são contraditórios. Nesse caso específico, a gente pode levantar a hipótese, desde que depende, a Madonna é uma pessoa, o Bruno Mars é outra. Sim. Ou a gente pode levantar a hipótese de que ele é melhor assessorado.
além de possivelmente seu temperamento ter agido dessa forma, né? No sentido de que ele pode ter tido a iniciativa dele mesmo, né? É evidente. Pode. Agora, seguramente, no caso da Madonna, que faltou, talvez ela nem soubesse o que estava acontecendo. Não, né? Talvez, exato. A assessoria dela, é isso que eu me refiro, claro. né? Uhum. A assessoria dela, o RP dela, digamos assim, né? Uhum. Poderia ter a deveria sacada, ter né? feito o seu trabalho, né? Seria uma sacada, né, professor Poder? Seria uma grande sacada claro, passar deveria isso ter feito o seu trabalho, sem dúvida nenhuma, porque o envolvimento de artistas com eventos que implicam em sofrimentos sociais é um tema que circula pelo mundo, pelo menos desde os Beatles, né? Uhum. Circula adesão a causas, né? Ajudar causas, e aí tem vários exemplos de bandas, artistas, cantores, que a gente está falando especificamente, que quando são muito grandes reúnem muitas pessoas, e, de fato, eu acho que a assessoria da Madonna perdeu a oportunidade, né? A gente não sabe o que aconteceu, pode ser que não tenha nada a ver com isso, claro. Que tinha querido e outra pessoa não quis, disse que não tinha nada a ver e tal, a gente nunca vai saber o que aconteceu, né? Sim, claro. Mas o fato é que, às vezes, uma pessoa faz toda a diferença. É verdade. Uma pessoa certa, no lugar certo, falando a coisa Exatamente. certa. Professor Luiz Felipe Pondé, o senhor está lançando um livro novo, na verdade já lançou há um tempinho, né? E é sobre ele que eu queria falar também. O senhor fala de religião, a gente já começou o papo aqui conversando sobre religião, teoria da evolução da espécie humana, educação, crise de confiança, são os temas deste livro, Fragmentos Filosóficos do Horror. Por que esse título, professor? Então, esse título nasceu do fato de que o livro foi inspirado na minha leitura, que é um autor que eu gosto bastante, que é o Lovecraft. Uhum. Aquele autor americano do começo do século XX, da tradição do terror gótico, né? O terror em que a natureza se manifesta como elemento de terror, né? Para além dos nossos limites de compreensão dela, e tem um tema específico na obra do Lovecraft, que foi a inspiração, por isso que tem uma citação que abre o livro dele, que é a seguinte: o tema é o seguinte, é que se a gente aprofundar muito o conhecimento, a gente pode adentrar territórios muito sombrios. Que essa é uma tese do Lovecraft. Né? Se a gente aprofunda o conhecimento, a gente pode adentrar territórios sombrios. Por isso que ele fala que a ciência, né? Ele morre na década de 30, né? A ciência, se a ciência for muito longe, ele está falando isso lá no começo do século XX, né? Se a ciência for muito longe, muito provavelmente nós vamos buscar desesperadamente de novo as trevas. E essa nossa natureza de buscar as trevas em oposição ao conhecimento muito radical, ele chama de uma forma peculiar de misericórdia. Certo? Então, o Lovecraft, ele problematiza o conhecimento de uma forma que não é que ele é o único, mas ele faz de uma forma poética, já que ele era um artista, né? E eu digo isso na abertura do livro, né? Que o uso da filosofia agudo, aplicado a determinados objetos, pode produzir uma percepção de horror. É por isso que o livro é Fragmentos Filosóficos de Horror, porque são pequenos, tem contos, tem pequenos ensaios, aforismos, em que cada um deles tem como objeto o aprofundamento pontual daquela temática, nos levando a perceber o horror presente naquilo. Mas quando o senhor cita isso, e cita Howard Phillips, Lovecraft, o senhor está querendo dizer que nós aqui, mundo, Brasil, Terra, planeta Terra, estamos caminhando para uma ciência muito avançada, inteligência artificial, e isso pode estar causando nas pessoas um movimento de horror, de regressão, de interiorização, de volta atrás, seria isso?
Olha, não é que eu ou de negacionismo, defendendo... perdão, ou de negacionismo, né? Que a gente viu, né? Sim, sim, não. Eu não estou pensando aqui em fazer nenhuma defesa daquilo que no começo do século XX, final do XIX, se chamava de ludismo, Isso. né? Ditas que negavam a tecnologia, negavam os progressos científicos e tecnológicos. Não. Eu acho que, digamos assim, a sacada que o Lovecraft tem, e ele está falando de ciência, né, nesse fragmento, mas eu não acho que é só a ciência. Tanto é que, no meu livro especificamente, eu não estou falando de ciência especificamente. Né? A ciência não é uma questão, digamos assim, única nos fragmentos que eu coloco no livro. O que eu quero dizer é que, independente da ciência, qualquer forma de conhecimento muito profundo pode causar uma experiência de horror, inclusive na pessoa que faz o processo. Sim. Entende? No caso do filósofo, que é o que eu estou me referindo no livro. Entendi. O filósofo que se aprofunda muito em determinadas questões deve se acostumar com o fato que ele pode penetrar territórios que pessoas que não estão acostumadas podem achar terríveis, né? Então, se você fala, por exemplo, assim, eu não estou querendo dizer que a gente vai destruir o mundo com a ciência. A gente pode destruir o mundo das mais variadas formas. E eu nem sei se a gente tem essa capacidade, sabe, Renato? Eu não tenho certeza que a gente tem a capacidade de destruir o mundo. Eu acho que, em algum momento, o mundo pode nos sacudir como sei lá, como um saco de piolhos, sabe? E jogar para fora, porque o planeta já destruiu inúmeras espécies. O processo da seleção natural, eu quero dizer, já destruiu inúmeras espécies. Então, não é especificamente de que a ciência vai destruir o mundo, né? Não é aquela pira do período da bomba nuclear, né? Quando a tecnologia nuclear começou a aparecer no mundo. Não, é a ideia de que um conhecimento aprofundado pode levar à experiência de terror para quem aprofunda, certo? E isso é uma suspeita que está na filosofia, né? Por exemplo, é uma suspeita acerca de filosofias como a do Schopenhauer, por exemplo, né? De que é um filósofo que no começo do XIX rompe com uma certa tradição mainstream da filosofia, de partir do pressuposto de que existe um princípio racional, de alguma forma, os cristãos vão falar que é Deus, né? Existe um princípio racional, de alguma forma, que o conhecimento nos leva, de alguma forma, à harmonia, e o Schopenhauer rompe com essa tradição, dizendo não, a realidade mais profunda do universo é violenta, é cruel, né? Não tem nada de humano. A filosofia, quando levada até o fim, não leva você a nenhum território, a nenhum paraíso, nenhuma ordem última. Leva, assim como a literatura do Lovecraft, que tem um sistema, né? Os contos se comunicam, né? As histórias estão relacionadas uma com a outra, e no centro está a ideia de que durante muitos séculos, anos, milênios atrás, a religião que existia era a religião de seres muito cruéis e que de vez em quando eles reaparecem. Muito bem, professor Luiz Felipe Pondé, o senhor tem mais uns minutinhos com a gente? Diga. Assim, como o senhor fala desse momento que o próprio filósofo pode experimentar essa experiência do horror, o senhor está falando em causa própria? Aconteceu isso na sua experiência própria? Acontece, tanto que eu escrevi esse livro, né? Perfeito. Aconteceu no sentido de que, quando você se aprofunda em determinados problemas, você pode começar a suspeitar que certos problemas não têm solução, que não vai dar ruim, como se fala, certo? Eu vou dar um exemplo banal. Não tem nada de banal, mas eu quero dizer um exemplo simples. A experiência moderna, ela cria problemas que talvez a modernidade mesmo não consiga resolver. Sim. Entende o que eu estou falando? Sim, claro. Quando a gente observa, certo? E inclusive o problema climático é um deles possível de se pensar, né? Mas, por exemplo, o adoecimento que se fala tanto do mercado da saúde mental, né?
dos jovens, especificamente, mas não são só os jovens, talvez a gente não tenha solução para isso. Talvez a gente vá viver um processo de grande desagregação psíquica, sofrimento. Por exemplo, as pessoas... Outro exemplo que não é banal, mas é um exemplo simples. As pessoas tomam a decisão individual hoje, sistemática, de não ter filhos. Exato. De ter um filho só. Quando muito, um filho só, certo? Isso. Todo mundo sabe disso. Isso já se sabe há muito tempo, quem olha a demografia sabe, mas, digamos assim, a mídia em geral e as pessoas em geral estão descobrindo isso recentemente, apesar de que muitos já tinham tomado a decisão de não ter filhos, né? A decisão de não ter filhos tem a ver com o processo modernizador, principalmente no caso das mulheres. A emancipação feminina, o fato das mulheres poderem trabalhar. Eu não estou dizendo que as mulheres têm que voltar para casa, hein? Hoje em dia a gente tem que fazer disclaimer o tempo inteiro, porque o número de pessoas que não entendem nada do que você fala, eu ou qualquer outra pessoa, né, e dizem que você falou coisas que você não falou, hoje é quase a maioria absoluta dos receptores, né? É verdade. Mas assim, né? Então assim, o processo de emancipação feminina, o fato das mulheres terem carreira, trabalhar, quererem ser autônomas e livres, é um dos principais fatores da queda da natalidade. É o fator número 1. E ele é resultado da modernização, digamos assim, numa face que nós consideramos uma face positiva, liberal, das pessoas poderem fazer escolhas, certo? Perfeito. Só que o resultado disso é uma natalidade cada vez menor, claro, um envelhecimento radical da população, uma perda de capacidade de trabalho, porque os jovens têm uma capacidade de trabalho muito maior do que pessoas mais velhas, salvo raras exceções, né? E isso não vai mudar. Entende? Não vai mudar. As pessoas não vão passar, de repente, a achar que as mulheres querem voltar para casa, ou mesmo essa história, não, então os homens devem dividir. Os homens também não querem isso. Nunca ficaram muito acostumados com isso, também não querem isso. Os homens não querem nem ter filho. Muitos homens com mulher nenhuma, porque senão tá ligado a elas para sempre. Até hoje se sentem... Isso não vai mudar. Olha o horror aí. Os homens até hoje se sentem desconfortáveis nesse papel, né? E não querem ficar ligado à mulher para sempre, né? Quando você tem um filho com uma pessoa, você fica ligado a ela para sempre. É para sempre. Olha o Neymar aí. Então. É para sempre. Olha a modernidade aí, criando hábitos que, por um lado, são hábitos que a gente pode considerar de ganhos de comportamento e de horizonte, né, para as mulheres, no caso especificamente, mas, no entanto, isso tem desdobramentos que geram problemas que eu duvido muito que a sociedade moderna consiga resolver. É um exemplo. Verdade. Professor... É todo dia. Se você pensar, por exemplo, se você pensar no mundo que a gente vive, a gente tem quase a impressão de que está à deriva. A delinquência, inclusive no Brasil, toma conta de tudo. Mas eu, especificamente, Renato, tenho uma percepção, não só sou eu, mas eu tenho uma percepção específica de que a espécie Sapiens sapiens, ela é intrinsecamente meio psicótica mesmo. Muito bem, professor, para fechar. Olha o horror aí. É horror batendo, né? O senhor diz que a ciência não pode destruir o mundo, não deve destruir o mundo, mas o negacionismo climático, que agora está aflorando mais do que nunca, esse pode, hein? Olha, eu acho que ele pode criar... Eu não vejo assim, a possibilidade de que ele possa destruir o planeta como um todo, né? Ou mesmo destruir a totalidade da vida no planeta, como o meteoro supostamente fez com os dinossauros, né? Mas, inclusive, a vida continuou, né? Os dinossauros desapareceram e outras espécies continuaram a evoluir. Mas eu acho que o negacionismo climático, como toda forma de negacionismo em relação à ciência, eu acho que ele pode sim causar danos graves, antes de tudo, na nossa capacidade humana de viver no planeta e de muitas espécies que dependem muito de nós. E a nossa capacidade de destruição de certos habitats. Eu acho que é uma infelicidade o fato de que existe muito greenwash nessa discussão, certo? Tem muitas empresas que fingem que estão preocupadas com isso, mas é puro branding, puro marketing, né? Eu acho muito difícil
que as grandes fortunas ligadas a combustível fóssil vão abrir mão das suas grandes fortunas. Eu acho que um dos motivos da lentidão, é claro que é um processo global, é muito difícil da humanidade se entender como um todo, são muitos interesses em conflito, mas eu suspeito que aqueles que são donos do capital não vão abrir mão do seu capital enquanto eles não garantirem que eles continuarão sendo dono do capital sustentável. Entende o que eu falei? Sim, claro. A transição não pode significar a transição da mudança de dinheiro de mão. Verdade, certo? Verdade. Seguramente quem tem um dinheiro na mão não quer isso. Então, isso daí não aparece como negacionismo, mas a prática é das formas mais potentes de negacionismo que existe. É esse tipo. Ao mesmo tempo, você pega, por exemplo, o governo brasileiro, a gente saiu de um governo que era bastante desinvestidor desse assunto, né, como a gente sabe. Agora a gente tem um outro governo que fala desse assunto, mas também não faz nada. Pois é, esse é o problema, Professor Luiz Felipe Pondé, eu quero lhe agradecer por ter aberto espaço aí a sua agenda, o seu tempo, que eu sei que é precioso, e por nos deixar o deleite aqui de ouvi-lo, o senhor que é uma das pessoas mais inteligentes hoje no Brasil, né? E nós precisamos ouvir pessoas inteligentes. Eu gosto de entrevistar pessoas inteligentes porque eu cresço e fico um pouco mais inteligente também. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço para a gente poder refletir juntos, né? A gente precisa refletir muito aqui no Brasil, porque o Brasil está num momento muito difícil, uma liderança, em geral, muito delinquente. Fragmentos Filosóficos do Horror está nas livrarias, está nos sites também, certamente, aí, para o pessoal se deliciar com o novo livro de Luiz Felipe Pondé. Muito obrigado, professor. Obrigado a você, Renato. Obrigado à Rádio Guaíba. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Luiz Felipe Pondé, professor, graduado pela Universidade de São Paulo em Filosofia e Medicina. Eu não sabia que ele era médico pela Universidade Federal da Bahia.